Jussara tem estado um tempo sem vir por aqui, não tem? Boa noite, Suzana. Boa noite, Cris. Boa noite, Marilena. Boa noite, Estela. Benvenuto, boa noite. Que bom que retornou. Seja bem-vinda. Oi, Regina, boa noite. Também com saudades. Então, continua amadurecendo a ideia do grupo Rede de Confiabilidade. Já estou até um pouco mais seguro com o nome Confiabilidade. Eu estava vendo outras possibilidades, porque confiabilidade é uma palavra muito grande, né? Mas acho que vai ser confiabilidade mesmo, o nome. Hoje eu mandei uma mensagem para a doutora Camila, convidando para uma palestra. Então a primeira ideia é convidar pessoas para falar sobre a importância da confiabilidade. Hoje a doutora Camila se disponibilizou de uma palestra, a confiabilidade aos olhos da neurociência. Eu acho que pode ser bem interessante. A ideia é fazer a abertura, a inauguração dia 23 de novembro, com uma palestra do um rapaz chamado João, que é o designer que está fazendo a imagem do grupo. E ele é um estudioso do Vedanta, do sânscrito, das escrituras. Então vamos abrir com uma palestra dele nesse dia. 23 de novembro, desse grupo Rede de Confiabilidade. E aí, a partir daí, amadurecer a estrutura. Eu tenho várias coisas em abertos, mas então vou formatando, né, para ir criando uma forma, dando uma forma. Porque tem um aspecto que eu não sei, ao mesmo tempo que eu gostaria de ser alguma coisa totalmente social, por outro lado também alguma coisa que deve ser meu trabalho, porque eu preciso formatar um trabalho, né, assim, um trabalho remunerado. Então essas coisas todas vão ser a partir do amadurecimento. Eu aceito sugestões, aceito opiniões. Eu, na verdade, não entendo nada disso, são coisas que vão surgindo do coração, mas eu vejo que nesse momento é bastante necessário conversarmos sobre o aspecto da confiabilidade. Eu botei hoje foi a segunda aula de yoga na praia, que eu acho ótimo, eu acho que as pessoas também gostaram, e eu botei estamos batendo um papo aqui, né? Eu botei está na divulgação do yoga na praia, o uso de máscara obrigatório. Hoje eu recebi uma mensagem dizendo que há uma pesquisa que a máscara pode ser causadora de contaminação. Em que nós vamos confiar? E qual é a palavra que devemos confiar, né? Outro dia eu vi uma matéria, alguma coisa falando da Organização Mundial de Saúde, dizendo que a máscara, se utilizada corretamente, diminui 95% a chance de contaminação, se tiver um uso correto. Hoje eu recebi uma dizendo que a máscara pode trazer. Então, não dá. Acho que a vida tem que se tornar mais simples e confiável. Acho que precisamos conversar sobre isso e estruturar. É isso. Então a ideia está sendo gestada, está em processo de gestação, já está grandinho.
já tem alguns formatos e vamos amadurecer essa ideia. Rede de confiabilidade. Eu acho que depois me deem sugestões aí. Mas eu acho que dá para se familiarizar com essa palavra confiabilidade, né? Um outro aspecto que me chamou a atenção, que me trouxe um certo gosto, eu fui pesquisar um pouco de confiabilidade e uma das sugestões que me veio que foi que eu utilizasse a palavra confio. Confio. Tira tudo, usa só confio. Com a ideia de fiar junto, né? Confio, o fiar junto. Duas pessoas já me falaram nisso. Nesse mesmo momento eu estava pesquisando sobre o termo confiabilidade, e o termo confiabilidade ele é utilizado a nível de mecânica, a nível de material, né? Pergunta-se assim o quanto você acha a sua televisão confiável? Essa é uma pergunta interessante. Então, uma televisão que podemos entender a pergunta por esse aspecto, tem outros aspectos, mas uma televisão dura 10 anos, então aquela marca é uma marca confiável. Então tem confiabilidade, está muito nesse aspecto. O material é confiável, o objeto é confiável. Esse termo me agradou, porque eu fiz um paralelo com o estresse. O estresse, ele veio também de um termo que veio da mecânica, né? O estresse, antes de se tornar o estresse do ser humano, o estresse era um termo utilizado na mecânica. A resistência máxima que o objeto era capaz de suportar. Então ele era colocado sob o estresse, era colocado ele na máxima tensão até que ele perdia. E aí o Hans Selye, que foi o médico, trouxe isso para o conceito de saúde. Então eu gostei dessa relação da confiabilidade, que tem uma relação com esse olhar, né, do material que é confiável, e aí trazer isso para nós. O quanto nós temos esse objeto de manifestação do ser no mundo, utilizamos ele de maneira a ser confiável para os outros. Porque quando nós pensamos em corpo, mente, pensamento, órgãos de ação são os objetos de manifestação disso que há de sagrado em nós. E aí eu fiz essa relação. Então é assim que eu estou amadurecendo. Vamos dar início à nossa prática. Passando para a respiração. Vamos nos acomodar. Feche os olhos. Tome consciência de si. Ainda não está valendo o sino, não. Faça uma auto-observação. Aproveitando o termo, como é que estão esses instrumentos de manifestação do ser que há em você? Os objetos utilizados para a manifestação do ser, do sagrado em você. O seu corpo, suas palavras, seus pensamentos. O uso é um uso consciente. Cada palavra, cada ação é realizada a partir de uma escolha consciente. Instrumentos
são movidos apenas por reações. Esteja consciente de si. Ao iniciarmos a respiração coerente, consciente, nós exercitamos a prática, é o exercício de realizar cada movimento respiratório com intenção, uma ação escolhida, consciente. Damos início no terceiro sino. 1, 2, comece inspirando. Inspira. Solta.
Se observa. Qual o efeito da respiração sobre você? Algo modifica em você? E damos início à meditação. Concentre-se na região do ponto entre as sobrancelhas. Recolha os órgãos dos sentidos. Volte a percepção para o interior. Veja por trás das pálpebras, por trás dos olhos. Talvez haja uma luminosidade por trás dos olhos. Escute por dentro do corpo. Talvez você escute o pulsar do coração. Mas sustente a mente unidirecionada, concentrada na região do ponto entre as sobrancelhas. E perceba como é isso. Talvez sua mente se distraia com muita frequência. Perceba. Observe. Veja para onde sua mente te leva. E assim comece a se conhecer. Não se detenha, não fique em julgamento sobre as distrações. Reconheça, abra a mão e volte. E permaneça concentrado no ponto entre as sobrancelhas. E agora leve os seus olhos para esse ponto e sustente o olhar no ponto entre as sobrancelhas. Há uma atitude necessária para manter os olhos. É uma postura, e essa postura deve ser firme e confortável. Mantenha a firmeza na manutenção dos olhos voltados para o ponto entre as sobrancelhas. Mas ao mesmo tempo, mantenha o conforto dos olhos. Então não exagere nesse olhar. O que acontece? Que sensação lhe traz a manutenção da concentração e do olhar no ponto entre as sobrancelhas? Permaneça preso
consciente de si. Vamos unir as mãos no peito em prece. Relaxa os olhos. Relaxa a concentração. Se observe. Se observe por fora. Se observe por dentro. Que tudo que eu pense, diga e faça não machuque a ninguém
e possa beneficiar o maior número de pessoas possível. Vamos encerrar vibrando o Om Shanti. Inspira. Shanti, Shanti, Shanti. Samasta loka sukhino bhavantu. Samasta loka sukhino bhavantu. Samasta loka sukhino bhavantu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Traduzindo, que todos os seres de todos os mundos sejam felizes e bem-aventurados. Paz, paz, paz. Namastê. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Todos possam ter um bom dia, uma boa noite. E passamos a leitura do livro. Alan está ainda aí? Continua aí presente? Gostaria de compartilhar uma poesia conosco? Podemos abrir aqui e te botar aqui ao vivo, junto conosco, seria uma alegria. Vamos à leitura. Ver se o Alan está aí. Não deve estar mais, não. Vamos à leitura. Seria bom, né? Uma poesia do Alan aqui. Quem não conhece o Alan Castro Dias, é um grande, um ótimo poeta das redes sociais. Pode procurar que vão gostar. Então vamos à leitura. O último parágrafo lido foi: ainda assim, da pré-escola ao oitavo... Ainda assim, da pré-escola ao oitavo ano, o currículo dos alunos segue os mais altos padrões acadêmicos e privilegia a educação financeira. Continuamos. Em um novo projeto, a empresa de Robson doa $20 mil a cada turma para serem investidos ao longo do ensino fundamental e médio. Na formatura, os estudantes devolvem os 20 mil para a turma que vai começar o primeiro ano do ensino fundamental, para que o programa se auto-perpetue. Metade do lucro obtido é dividida entre a turma toda. Para cada criança que colocar a parte que lhe cabe em um plano de investimento para a faculdade, a Ariel Investments doa mais $1.000. Robson explica: queremos prepará-los para investir em fundos de aposentadoria e ensinar-lhes o valor dos fundos adicionais oferecidos pelas suas empresas, que são dinheiro grátis. Assim, eles começam a pensar na aposentadoria desde crianças, muito antes de começar a carreira. Quaisquer fundos remanescentes vão para uma instituição de caridade indicada pelo estudante, expressando um sentimento que o Dalai Lama certamente aplaudiria. Robson me contou: não queremos que as crianças pobres sempre pensem em si como recebedoras de filantropia. Queremos ensinar-lhes a filantropia também. Algo nessa mistura vale a pena. Anos
após ano, em provas de matemática aplicadas em nível estadual, os alunos ficam entre os primeiros e a escola já conquistou vários prêmios por diminuir a disparidade no desempenho acadêmico entre as crianças que vivem na pobreza e as de classes mais altas. Estes resultados mostram de maneira veemente que os alunos da academia estão, entre outros benefícios, trabalhando uma faculdade mental inestimável para o sucesso. Controle cognitivo, o poder de manter o foco e ignorar as distrações, adiar a gratificação imediata em prol de uma meta futura e amortecer as emoções destrutivas. E aqui vou reler, que vale a pena. Trabalhando uma faculdade mental inestimável para o sucesso. Que faculdade é essa? Controle cognitivo, o poder de manter o foco e ignorar as distrações. Esse é um exercício básico e fundamental da prática da meditação. As distrações acontecem e eu trago de volta e vou desenvolvendo esse poder de manter o foco e ignorar as distrações. É fundamental isso. Adiar a gratificação imediata em prol de uma meta futura e amortecer as emoções destrutivas. Amortecer as emoções destrutivas. Nós precisamos nos distanciarmos das emoções destrutivas. Essa zona destrutiva nós precisamos nos desencantar, nos afastarmos, nos distanciarmos. Precisamos nos acomodar numa zona de conforto, aonde eu vou ter uma produção plena, aonde eu vou vivenciar plenitude. A palavra zona de conforto, ela foi mal aplicada, porque na verdade a zona de desconforto, a zona de destrutivo eu tenho que me afastar. E eu vou produzir em excelência se eu estiver no meu nível ótimo de conforto, que eu vou produzir em excelência. Vou ter quietude mental e produzir em excelência. Essa capacidade foi medida em crianças de apenas 4 anos, em um dos mais famosos experimentos dos anais da psicologia, o teste de Marshmallow, realizado na Universidade de Stanford. O teste deu a crianças de 4 anos a opção de comer um marshmallow imediatamente ou esperar vários minutos para ganhar 2. As crianças participantes foram rastreadas ao final do ensino médio e, surpreendentemente, as que conseguiram esperar tiveram resultados muito melhores nas provas de admissão à universidade do que as que comeram o doce na hora. Interessante, né? Autocontrole, paciência. Outro estudo de controle cognitivo, com duração de 30 anos, descobriu que essa habilidade singular era um melhor indicativo do sucesso financeiro e da riqueza das crianças do que o QI, ou a classe social a que pertenciam. Citando pesquisas econômicas que mostram que aprender essas habilidades na infância fomenta ganhos financeiros por toda a vida, os cientistas que conduziram o estudo defenderam o ensino do controle cognitivo, uma habilidade que pode ser aprendida a todas as crianças, principalmente as que vivem em situação de desvantagem. Paramos aqui. Como é importante o controle cognitivo. Nós já não somos mais crianças, mas ainda assim podemos treinar e praticar. É o que estamos fazendo aqui através da meditação, desenvolvendo essa capacidade de manter o foco, sustentar o foco,
perceber as distrações e trazer o foco de volta, Isso tem um impacto muito positivo, cada vez mais se reconhece e estuda. E as crianças que estão chegando nesse mundo, exercícios podem desenvolver essa capacidade, podem aumentar essa capacidade. E essa é uma informação muito importante, porque nós estamos num momento de que o déficit de atenção está muito presente em várias faixas etárias. Desde que surgiu aquele remedinho para tratar o déficit de atenção, que é muito interessante, que primeiro veio o remédio, depois veio o diagnóstico. Isso é muito interessante pensar. E hoje o déficit de atenção é uma praga no mundo todo. Não é o remedinho que cura, é o exercício do foco da mente, da cognição. Então vamos parar aqui. E a qualquer momento da vida nós devemos exercitar concentração, atenção. Vamos falar em algum momento da diferenciação do estado de atenção e do estado de concentração. E em algum momento eles vão se conectar. Falamos em um outro momento sobre isso. Uma boa noite. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Que todos os seres possam ser felizes, possam viver em paz e tenham saúde. Namastê. Uma boa noite. Até amanhã. Marta Bravo é nova aqui. Espíndola 9 também é nova aqui, né? Eliane Ersen, ela vem de vez em quando. Tchau, Jussara. Volte. Tchau, Sandra. Tchau, Regina. Boa noite. O Alan foi só uma passadinha que ele deu aqui. Namastê, namastê, Maria Aparecida. Como é que está aí o Sul? Bom esse encontro. Até. Sejam bem-vindos sempre. Tchau.